Bom, no vídeo anterior nós vimos uma situação em que era preciso dividir a solução em dois domínios, porque o momento tinha equações diferentes, né, em dois trechos da barra. Eu queria mostrar mais duas situações em que é preciso dividir esse domínio, mas por outros motivos. A primeira é essa aqui, ó. Imagine uma viga como essa que tem um trecho com rigidez 2EI e o outro trecho com rigidez EI. Bom, aí é evidente, né, que vai ter que dividir. É só pensar que o V duas linhas é o momento dividido pela rigidez, né? Então, ou a gente tem que dividir em dois trechos porque o momento tem equações diferentes, ou porque a rigidez tem expressões diferentes nos dois trechos. É o que está acontecendo nesse caso, tá? Então, eu não vou fazer todas as contas porque não vale a pena, vou só mostrar como é que se resolveria esse problema. Como é que eu resolveria esse problema. Às vezes tem, cada um faz de um jeito, né? Olha, eu colocaria o sistema de eixos assim, com origem lá no engastamento, porque nós já vimos que as condições de contorno boas são alguma coisa em zero igual a zero. E aqui eu tenho duas desse tipo, né? Eu vou anular duas constantes, tá? Do ponto de vista da equação do momento, o que eu faço, hein? Nesse sistema de eixos eu vou colocar uma seção transversal aqui, uma posição qualquer, nessa abscissa x, né? E eu vou escrever aqui o momento fletor na seção de abscissa x. É P vezes essa distância, e essa distância é L menos x. Tá? Esse momento está tracionando em cima, é negativo. Tá certo? Olha, essa equação vale qualquer que seja x, não faz diferença ter 2EI de um lado e EI do outro. Isso vale para x de 0 até L, né? A gente vai ter que dividir em dois trechos, porque o denominador da equação diferencial é que muda, né? Vamos chamar esse trecho aqui de 1. Esse aqui vai ser o trecho 2. E eu escreveria assim, V1 duas linhas é igual a menos o momento dividido por 2EI. Ou seja, P sobre 2EI, que multiplica L menos x. Tá? E essa expressão vale para x de 0 até L. L sobre 2. Né? No segundo trecho, eu vou dizer que V2, duas linhas, é essa mesma expressão, só que dividida por EI. É menos isso dividido por EI, vezes L menos x. E essa segunda expressão vale para x de L sobre 2 até L. Tá? Então aqui eu tenho que dividir em dois trechos por causa do denominador. Tá certo? Bom, o que vai acontecer aqui? Eu vou integrar duas vezes, vão aparecer duas constantes. Vou integrar isso duas vezes, vão aparecer outras duas constantes. Ao todo são quatro constantes. São quatro constantes, eu vou precisar de quatro condições de contorno. Eu vou só enumerar aqui quais são as condições de contorno. Os pontos do contorno são x igual a 0, x igual a L sobre 2, né? E x igual a L. Ou seja, eu devo procurar condições sobre deslocamentos e rotações aqui, aqui e na ponta. Tá? No primeiro trecho, o mais fácil é aqui no engastamento. Eu vou dizer que V1 de 0 é igual a 0. E por causa da presença, o deslocamento é zero, né? Por causa do engastamento, a rotação também é zero.
V1' de 0 igual a 0. Tá? Que mais? Em L sobre 2, o que a gente sabe? Olha, são as mesmas considerações do problema anterior. A deformada aqui é uma só. Vamos tentar desenhar só o eixo. Ela vai fazer assim, alguma coisa assim, né? Então aqui o deslocamento é um só, é o mesmo dos dois lados, e a tangente é a mesma dos dois lados, tá? Então é V1 de L sobre 2 igual a V2 de L sobre 2. E como eu estou usando um mesmo sistema de eixo dos dois lados, dizer que a tangente é a mesma é dizer que o V1' de L sobre 2 é igual a V2' de L sobre 2. Tá? Como eu tinha 4 constantes de integração, deve estar resolvido o problema aqui, né? Eu não espero encontrar mais nenhuma condição de contorno. De fato, não vou encontrar. O que a gente sabe aqui, olhando para esse problema, é que aqui o deslocamento é máximo. Mas a rotação não é zero. Lembra? É aquela coisa que eu já comentei. Não é um extremo da função. A derivada não é zero ali. O deslocamento é máximo nessa posição porque o domínio acabou, né? O único ponto extremo aqui vai ser em x igual a zero, da mesma forma que quando a rigidez é constante. Tá? Então essa é uma situação em que a gente tem que dividir em dois trechos, porque no denominador a rigidez tem expressões diferentes nos dois trechos. Resolvendo dessa forma, vai ser um sistema de duas equações a duas incógnitas, não é tão complicado. Mas eu não vou fazer a conta. Em vez disso, eu quero mostrar uma situação que é mais intrigante. É essa aqui, ó. Imaginem que vocês tenham essa situação. Uma viga Gerber. Aqui tem uma articulação. Isso aqui é L sobre 2, isso aqui é L sobre 2. Vamos imaginar que a rigidez EI seja constante. E o carregamento, eu vou imaginar que seja um momento assim. M0. Como é que eu faço para calcular os deslocamentos por integração? Bom, eu vou colocar, como eu tenho aquele engastamento aqui, eu vou colocar a origem do sistema de eixos aqui para anular duas constantes, né? Olha, a viga Gerber é uma estrutura isostática, hein? Se vocês compararem isso com uma viga que vocês sabem que é isostática, que é a viga em balanço, eu acrescentei um vínculo aqui que impede o deslocamento vertical, e se fosse só isso, a estrutura ficaria hiperestática. Nós vamos voltar a discutir isso mais para frente. Mas, no momento que eu introduzi essa articulação aqui, eu liberei um vínculo. Uma articulação permite rotação relativa entre as extremidades, né? Se não houvesse articulação, a rotação dos dois lados seria a mesma, sempre. Na presença da articulação, a gente libera a rotação relativa dos dois lados. É um vínculo interno, esse vínculo que exige rotação igual dos dois lados, que a gente está removendo. Então a gente acrescentou um vínculo aqui e removeu um vínculo aqui. A estrutura ficou isostática. Eu devo conseguir resolver esse problema usando só as equações de equilíbrio. Vou marcar aqui quais são as reações de apoio possíveis, dada a natureza dos vínculos. Aqui só pode ter reação vertical. Aqui, por causa do engastamento, pode ter vertical, poderia ter horizontal e pode ter momento, né? Por equilíbrio de forças horizontais, essa aqui seria a única, isso aqui vai dar zero. Mas essas outras três permanecem, tá? Então, vamos esquecer que eu zerei aquela equação. Eu tenho 4 reações e 4 equações de equilíbrio. 3 são as equações de equilíbrio da estática no plano e a outra se deve à presença dessa articulação, né?
Na articulação, o momento fletor é zero. Isso gera mais uma equação. Tá? Então, se eu usar essa equação de que o momento fletor aqui é zero, o momento fletor aqui eu calculo olhando só o que está de um lado. Vamos olhar esse lado aqui. Tem m0 tracionando em cima. Isso aqui tem que ser m0 dividido por L sobre 2, né? Ou 2m0 sobre L tracionando embaixo. Não é isso? Quando eu multiplicar isso por L sobre 2, vai dar m0 tracionando embaixo, que vai matar aquele m0 tracionando em cima. Tá? Bom, para calcular, para resolver esse problema, por integração da equação diferencial da linha elástica, eu poderia, vamos pegar uma seção transversal qualquer aqui. X vai ser essa distância. Vejam onde está a origem do sistema de eixos. E o momento fletor nessa seção vale 2m0 sobre L vezes essa distância, que é L menos X, né? 2m0 sobre L vezes L menos X. Não é isso? Positivo, tracionando embaixo, menos o m0 tracionando em cima. Tá? Isso aqui vai dar o quê, hein? Vai dar 2m0 com menos m0 dá m0. É isso, né? É m0. Então, é 2, isso aqui menos isso dá m0. E aí vai sobrar esse termo, menos 2m0 sobre L vezes x. 1 menos 2x sobre L. Não é isso? Vamos ver se dá certo. Quando x for L sobre 2, que é aqui, dá zero. E quando x for L, que é aqui, dá menos m0, ou seja, m0 tracionando em cima. Tá? Qual é o domínio de validade dessa expressão? Esse é que é o ponto. Se a seção estivesse aqui, eu chamaria isso aqui de x. E aí eu diria que o momento é isso vezes L menos x menos m0. Muita gente tem essa dúvida. E essa articulação? Ela não muda a expressão? O que acontece na articulação? Na articulação não acontece nada. O que tinha que acontecer na articulação já aconteceu. Ela condicionou essa reação de modo que o momento fletor aqui fosse igual a zero. Né? Agora, quando a gente define esforços solicitantes, a gente define assim, a gente corta numa seção, pega todos os esforços que estão do outro lado, independente do que seja essa estrutura, a gente olha só para os esforços. Calcula resultantes e momentos em relação a essa posição. Não interessa essa articulação. O efeito da articulação, eu repito, já entrou porque ele determinou quanto valia essa reação. Tá? Então, essa equação aqui vale, inclusive, se o x estiver do lado de... se a seção estiver à esquerda. Isso vale para x de 0 até L. Tá? Se vocês tiverem dúvida disso, calculem, façam o cálculo ao contrário. Imagine que vocês cortem essa seção, mas agora olhem para cá. Calculem essas duas reações por equilíbrio, montem a equação de momento nessa seção, vocês vão ver que dá exatamente a mesma coisa. Tá? O diagrama de momentos dessa estrutura não tem descontinuidade nenhuma. O diagrama de momentos é assim.
Aqui vai ser duro escrever, fazer uma linha reta. Diagrama de momentos é assim. Espera aí. M0 tracionando em cima, passa pelo zero exatamente nessa posição, e aqui vai dar M0 tracionando embaixo. Porque quando x for igual a zero, vai dar M0 tracionando embaixo. Ou seja, é a mesma equação do momento, ao longo de todo o comprimento da barra. É o mesmo EI ao longo de todo o comprimento da barra. Tá? No entanto, a gente precisa dividir em duas partes. Por quê? É porque pode acontecer uma coisa assim, ó. Vocês têm que sempre que ter em mente uma relação muito importante que existe entre o diagrama de momentos e a deformada, né? É uma ideia que vocês já usaram antes, inclusive. Olha, esse momento traciona embaixo, chega no zero nessa posição. Em termos de deformada, aqui o deslocamento é zero e a rotação é zero por causa da presença do engastamento. Se daqui até aqui o momento traciona embaixo, saindo com uma tangente horizontal, não pode acontecer nada diferente disso aqui. Só pode ser isso. Para dar tração embaixo, saindo aqui com deslocamento e rotação zero. Tá? Então, só olhando para esse diagrama de momentos, a gente já sabe que a deformada nesse trecho tem que ser assim. E no outro trecho? Bom, no outro trecho, por continuidade de deslocamentos, a deformada sai daqui. E tem que chegar aqui. E a tração é em cima, olhando no diagrama de momentos, né? Acontece que existe uma articulação grandona aqui, e essa articulação permite rotação relativa entre as extremidades. Então eu posso ter uma deformada assim nesse trecho, ó. Tração em cima, né? Tração em cima, saindo daqui e chegando aqui. E posso ter um bico, ou seja, a rotação do lado de cá. Vejam como é que a gente marca. É preciso tomar muito cuidado na hora de marcar a rotação. Eu vou chamar a atenção para isso mais para frente. Como é que a gente marca a rotação aqui? Eu traço uma paralela ao eixo deformado nessa posição. E depois há uma tangente ao eixo deformado nessa posição. Essa aqui é a rotação à esquerda. Tá? E a direita? Uma paralela ao eixo deformado e uma tangente ao eixo deformado aqui, e essa tangente não é a mesma do lado de cá. São rotações diferentes dos dois lados. Existe uma descontinuidade no V' dos dois lados. Tá? Então, se vocês pensarem na equação da linha elástica, V duas linhas igual a menos M sobre I, a equação de M é a mesma, a expressão do EI é a mesma, mas a gente tem que dividir em dois domínios, porque aqui pode, não estou dizendo que vai, mas pode acontecer uma descontinuidade na rotação. Quem é que vai pensar nisso, né? Então, como é que se resolve esse problema? Fica meio esquisito, mas é assim que tem que ser feito. Vou chamar isso aqui de trecho 1. Esse aqui vai ser o trecho 2. Né? E vou ter que escrever assim. No trecho 1, V1 duas linhas é igual a menos M dividido por EI. E o M tem essa expressão aqui, ou seja, menos M0 sobre EI que multiplica 1 menos 2x sobre L.
Tá? Essa expressão vale para x de 0 até L sobre 2. No primeiro domínio. Aqui. No segundo domínio fica exatamente a mesma expressão. O V2, duas linhas, é igual a exatamente o mesmo M dividido por EI. Vai ser exatamente a mesma expressão para x de L sobre 2 até L. Exatamente a mesma expressão. Tá? Bom, eu vou integrar isso aqui duas vezes, vai gerar duas constantes. Vou integrar isso aqui duas vezes, vou gerar mais duas constantes. 4 constantes. Eu vou precisar de 4 condições de contorno. Quais são elas, hein? Eu tenho que buscar condições de contorno aqui, aqui e aqui, né? Vejam onde estão os dois domínios. Aqui é fácil. Deslocamento e rotação nulos em x igual a 0. Né? V1 de 0 igual a 0. E V1' de 0 igual a 0. Tá? Aqui, dada a presença desse apoio, o V2 de L tem que ser igual a 0. Né? E que mais? Aqui, deslocamentos iguais. O V1 de L sobre 2 é igual a V2 de L sobre 2. Tá? Como eu tinha 4 constantes, aqui eu tenho 4 equações e resolvo o problema. Tá? E a outra condição, isso aqui é compatibilização de deslocamentos. E a compatibilização de rotações aqui? Bom, essa é a condição que eu não tenho por causa da presença da articulação. Com a articulação, eu repito, a rotação entre dos dois lados pode ser diferente, não existe nenhum vínculo entre elas. Tá? Mas o deslocamento continua sendo o mesmo. Eu preciso compatibilizar deslocamentos, mas não rotações. Outra vez eu tenho o mesmo número de incógnitas e de equações. Essas duas condições anulam constantes e isso aqui vai dar um sistema de duas equações a duas incógnitas. Tá bom? Bom, o que a gente está percebendo aqui é que quando a gente começa a ter que dividir o domínio, começa a ficar complicado, né? Eu poderia ter facilmente situações em que teria que dividir em 3 domínios. 3 domínios significam 6 constantes de integração. E aí esse negócio fica infernal, tá? Na sequência, nós vamos ver como que, usando resultados simples, a gente consegue resolver problemas complicados de outro jeito. Integração é essencialmente para problemas simples como esse. Com base nesses problemas simples, a gente vai montar um pequeno formulário e com esse formulário a gente consegue resolver problemas bem mais complicados. Tá?